vamos dar início à primeira jornada dos professores da Faculdade de Educação. Essa primeira jornada foi proposta pelo GT de Regimento da Faculdade de Educação, tendo por objetivo, primeiro, fazer um panorama de todo o trabalho de pesquisa, tanto na graduação como na pós-graduação, já dando suporte para a construção dos nossos departamentos, que agora serão organizados pelas linhas epistemológicas. O segundo objetivo é fazer um panorama geral para que a gente conheça o trabalho que cada programa e cada curso faz, tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. Então, essa primeira jornada não será a única. Depois dessa, nós vamos organizar outras jornadas no sentido de aprofundar e integrar os núcleos de pesquisa da Faculdade de Educação, que tem um papel fundamental hoje no âmbito nacional e também dentro da PUC São Paulo. Nós vamos, então, dar início, passando a palavra à professora Marina Feldman, que vai falar em nome do Programa Educação e Currículo. Antes da apresentação da estruturação das linhas, dos grupos de pesquisa, eu fiz uma pequena introdução que eu acredito que será valiosa para que as pessoas possam entender a materialização, né, da nossa área de concentração em linhas, em grupos de pesquisa, projetos de pesquisa. Então, eu vou ler, tendo em vista a questão do espaço, do nosso tempo e da objetividade. Falar sobre o programa de pós-graduação em educação, qual seja a sua construção da história, de suas experiências, das suas perplexidades, da materialização de sua intencionalidade, na estruturação de linhas, projetos, grupos de pesquisa, não é uma tarefa fácil. Dada a sua complexidade, derivada dos processos, das relações e dos contextos que circundam a questão, provenientes de diversos estatutos epistemológicos, de olhares diferenciados e de experiências de vida, que se articulam em torno de questões interrogativas e que nos inquietam e, ao mesmo tempo, nos impulsionam ao buscarmos o entendimento do processo de construção do conhecimento, onde coexistem diversos movimentos socioculturais e tendências históricas, as quais dão forma ao currículo ao impactar as relações interpessoais e institucionais entre os sujeitos curriculares envolvidos, que nos subsidiam para que possamos nos aproximar do entendimento do que é currículo, como fazemos currículo, para que currículo e para quem fazemos currículo. Buscamos permanentemente a desnaturalização do conhecimento em currículo, a desnaturalização da concepção de currículo, à medida que hoje vivenciamos uma dilatação de significados, uma pluralidade de conceitos, muitas vezes entendida como disciplina, como prática, projeto, estrutura, no sentido até negativo de grade, entendida como processo de aprender e ensinar, socialização e o próprio conceito de educação. Quando se fala em currículo, sempre temos como marca a análise da intencionalidade educativa em sua relação com o entrecruzamento de várias práticas sociais, nas dimensões epistemológicas, ideológicas, técnicas, políticas, éticas, estéticas, sempre mediada pelas contradições presentes. Sem a pretensão de estabelecermos uma concepção de universalidade, um conceito universal de currículo, temos estudado e trabalhado como sendo a construção epistemológica e social do conhecimento, concretizada em espaços educativos e vivenciada em movimentos de tensões e lutas pela ocupação territorial dos saberes. Nesses movimentos e nessas lutas se mostram as delimitações dos significados dos campos de conhecimento, seus processos, discursos e métodos e o sentido na vida e no trabalho das pessoas. Não há conhecimento, não há currículo se ele não for esculpido na e pela cultura, à medida que a cultura é própria da condição humana, da humanidade, o que nos diferencia de outras espécies. O aprender algo em nossas vidas está sempre atrelado ao desenho de um cenário, o processo de ensinar e de aprender, o contexto em que vivemos e convivemos, o qual vai além do entendimento de um espaço físico,
de um ambiente, de um dispositivo tecnológico, mas se constitui também, principalmente, pelo processo de comunicação entre os sujeitos curriculares, pelas referências das culturas em que estão mergulhados, pelo imaginário vivido que, com seus símbolos e discursos, criam e são criados pelos mesmos as ideias, as concepções, os valores e atitudes, na busca do sentido ético da conduta humana. A pesquisa científica que temos produzido no programa é revestida da articulação entre a rigorosidade e a generosidade, que nos possibilita trabalhar com a identidade, com a inclusão, com a diferença e com a diversidade em todas as suas expressões, de unir os contrários, de convivermos com as contradições e diversos pensamentos, ao estabelecermos espaços coletivos de enriquecimento pessoal e profissional para dar sentido à interrogação que sempre nos acompanha, desde a criação do programa até os dias de hoje. Qual seja, o que é fazer pesquisa, como se faz pesquisa, para que se faz pesquisa e para quem se faz pesquisa, na perspectiva sempre de se fazer uma ciência melhor para um mundo melhor. É com esse olhar, nessa jornada de espaço coletivo, de enriquecimento pessoal e profissional, que iniciamos a nossa apresentação. A gente tem 4 linhas de pesquisa. A gente desdobrou isso em 4 linhas de pesquisa que elas estão em funcionamento mais ou menos oficialmente desde 2014, 2015, mas efetivamente desde mais ou menos 2010. São 4 linhas de pesquisa. Uma delas eu não sei se eu vou ler tudo, mas assim, só para dizer a primeira delas, processos de escolarização, desigualdades sociais e diversidade. Essa linha de pesquisa toma então as desigualdades sociais na relação com a escola ou com os processos de escolarização e tem como foco de interesse a dupla face da escola brasileira. De um lado, os processos de escolarização e seletividade escolar, e de outras políticas educacionais e práticas de inclusão escolar, com ênfase no período republicano. Né? Então, tanto a história como as ciências sociais, ou as duas áreas de concentração, os professores que trabalham em cada uma das áreas de concentração podem se remeter a essa linha de pesquisa. A ideia é essa, né? Nem sempre acontece dessa forma. Na perspectiva da temática referente à escolarização e diversidade cultural, as pesquisas contemplam estudos sobre escolas das comunidades dos distintos grupos étnicos culturais, e seus processos históricos de constituição, nas peculiaridades das políticas educacionais e na análise de práticas curriculares em dimensões políticas e epistemológicas. Aqui preciso fazer um esclarecimento. Essa linha de pesquisa, então, ela engloba estudos que articulam então os processos de desigualdade, a desigualdade social brasileira na relação com a educação e, ao mesmo tempo, a presença da diversidade cultural também nos processos educacionais. E neste ano a gente acabou de perder uma professora que atuava nessa linha de pesquisa, a professora Cícero Bittencourt, que desenvolve, né, ela foi para outro lugar, desenvolve estudos sobre educação quilombola, educação indígena, e, portanto, a gente ficou desfalcado dessa possibilidade, né, do trabalho que ela fazia nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque as linhas, elas se constituem, por isso que a gente passa por um processo de reformulação das linhas, se constitui a partir da trajetória dos professores. Então, assim, no texto da linha está já contido educação quilombola, educação indígena e tal, mas eu já para trazer aqui para vocês, já retirei, justamente porque a gente não tem mais esse foco. Não quer dizer que não vai estudar mais isso e tal, mas não é mais o foco, uma vez que a professora que cuidava dessa parte não está mais entre nós. Na PUC. Ela está aí. Está firme e forte aí trabalhando.
Ou não está mais conosco, né? Fica melhor, né? A segunda linha, teoria crítica da sociedade e informação. Essa é a linha que já define de antemão qual que é a sua referência teórica, que é exatamente o que está no título, a teoria crítica da sociedade, a chamada Escola de Frankfurt, e basicamente 4 autores, Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin, né? Essa linha ela compreende estudos e investigações do processo de formação do indivíduo, considerado então como uma categoria social moderna, consolidada, em especial pela sociedade centrada nas relações sociais capitalistas, adotando a teoria crítica da sociedade como referência e a imprescindível articulação com outras disciplinas das ciências sociais, filosofia, história, sociologia, economia, política e pedagogia. Considera-se que a instituição escolar constituiu importante meio técnico, científico, técnico e tecnológico de conformação dos indivíduos à ordem da sociedade industrial e à racionalidade tecnológica, que é um conceito com o qual trabalhamos, que é um conceito de Marcuse. Então, assim, não tem jeito, né? Se um aluno que vem para o programa quer entrar nessa linha ou quer ser integrado a essa linha, ele tem que saber que ele vai ter que ler esses autores que eu mencionei, né? A terceira linha é instituição escolar, organização e práticas pedagógicas, e formação de educadores. Essa linha, então, focaliza a organização no que corresponde a modos específicos de ordenar espaços, tempos, agrupamentos de alunos e demais agentes, bem como modos de relação com o conhecimento, sobretudo o currículo, para cumprir seu papel fundamental de transmissão de saberes legítimos. Abordam-se cursos, ações e políticas de formação básica e continuada de professores, seus formadores, alunos e outros profissionais, os desdobramentos no âmbito da escola, da sala de aula e nos movimentos profissionais. E, por fim, a última linha, a quarta linha, educação brasileira, produção, circulação e apropriação cultural. Ela é uma linha que apresenta uma certa conceituação no seu título, né? Essa coisa de circulação e apropriação cultural tem autores que trabalham dessa perspectiva, principalmente na história da educação, ou na história, e aí a história da educação, e eu estou dizendo isso justamente para ressaltar que basicamente os professores ligados que trabalham no programa e que estão ligados à área de concentração história da educação acabam se vinculando mais fortemente a essa linha, né? Abrange então essa linha estudos e investigações sobre os vários aspectos da constituição da forma escolar no Brasil, que é um outro conceito, né? Forma escolar. As pesquisas da linha concentram-se nos processos de produção, circulação e apropriação de modelos e padrões pedagógicos envolvidos nas práticas educacionais, na conformação do corpo, na organização de espaços escolares e na constituição de memórias, tendo como base os aportes da história e das ciências sociais. Seu objeto se refere às propostas e concepções de intelectuais situados em diversos lugares institucionais, públicos e privados, de produção educacional e os materiais educacionais, livros escolares, literatura e periódicos educacionais, dentre outros. A última observação que eu faço em relação às linhas de pesquisa é que a gente tem uma dificuldade na articulação pela própria modo como elas se constituíram, e eu insisto, a partir da trajetória e daquilo que os professores acumularam em termos de produção de conhecimento, enfim, de atuação acadêmica. Uma linha de pesquisa, ela é basicamente de referência teórica, né? Então ela define-se a partir da sua referência teórica, da teoria crítica, e as outras 3 linhas elas são mais temáticas. Isso nos traz um desafio maior de articulação em que a gente constantemente vem trabalhando nesse sentido e avaliando e reavaliando esse processo, né? A gente não abre mão dessa articulação, até porque se decidiu
é que as áreas de concentração, educação, história da educação e educação e ciências sociais não deveriam trabalhar de forma isoladas, isolar uma da outra, né? Então essa é a perspectiva. A gente tem lá os projetos de pesquisa que a gente divide em 2 grupos. O que a gente denomina de programas de investigação, primeiro grupo, que são os projetos de mais longo alcance e um escopo um pouco maior. E que, por exemplo, não tem prazo determinado, né? Não tem um cronograma a ser seguido para começo, meio, fim. Ele pode ser renovado e, de novo, são esses programas de investigação que, de alguma maneira, expressam de forma mais precisa a trajetória dos professores, ou pelo menos o que eles estão fazendo no momento, né? São esses os projetos que nós temos no momento. Dá para ler? Dá, né? Dá. Então, Educação dos Sentidos na Escola Contemporânea Brasileira, séculos XIX e XX, projetos, práticas e materialidades, coordenado pelo professor Kazumi. A História da Escola por seus objetos, estudos etnohistóricos da escola brasileira, dos séculos também XIX e XX, coordenado pela professora Kátia. Talvez o projeto mais antigo do programa, não tenho precisão, se os meus colegas souberem, né? A História das Disciplinas Escolares e dos Materiais Didáticos, né? Coordenação também do professor Kazumi. Pelo menos, desde que eu conheço o programa, tem esse projeto, né? Então, por exemplo, é de mais longo alcance mesmo. História das instituições educacionais, intelectuais, políticas e práticas, coordenado pelo professor Mauro e pelo professor Daniel. Inclusão / exclusão escolar e desigualdades sociais, coordenado pelo professor Zé Geraldo e pela professora Leda. A didática, os níveis de ensino e a formação de educadores, coordenado pela professora Alda. Processos de formação de professores e Estatuto Profissional do Magistério, coordenado pela professora Luciana. Teoria Crítica, Formação e Indivíduo, Direitos e Violência na Escola, coordenado pelo professor Odair e por mim. Mais pelo professor Odair. Então esse é o primeiro grupo, os de longo alcance. E depois nós temos os projetos que a gente chama de projeto de pesquisa, que são os projetos que cada professor está desenvolvendo no momento e que também, de alguma maneira, expressa o que eles desenvolvem, o que eles estão desenvolvendo e de certa forma, também os temas com os quais eles trabalham e que os seus orientandos, evidentemente, também fazem dessa forma, né? São eles: Educação, Direito e Consciência Social, estudos sobre os direitos sociais e a educação escolar, sob a ótica do professor Odair. A didática proposta para formar professores no Brasil na atualidade, da professora Alda. Em nome da ordem, as escolas municipais de ensino de primeiro grau, na cidade de São Paulo, na ditadura militar, da professora Helenice. Ensino superior e desigualdades sociais, acesso, permanência e desafios, da professora Leda. História e memória da renovação educacional do Brasil, do professor Daniel. Movimentos migratórios e educação, da professora Leda. O apogeu e o declínio das palavras. O padrão educacional baseado na retórica, século XIX, coordenação do professor Kazumi. Formação no ensino médio, escola e juventude, e repositório de livros de educação especial das bibliotecas universitárias, coordenado pelo professor Zé Geraldo, né? Que mais? Isso. Por fim, nós temos os grupos de pesquisa, que estão cadastrados, ou são, como é que fala? Essa nomenclatura sempre me foge. No CNPq, eles são certificados pelo CNPq, ou certificados pela PUC e cadastrados no CNPq. Tem um grupo de pesquisa Docência em suas múltiplas dimensões, que a professora Alda é a líder, o vice-líder é a professora Luciana,
que pode ser... Eu retirei do próprio CNPq essa descrição que está lá, né? No diretório de grupos de pesquisa. Tendo sempre a política e a cultura como referência básica, o grupo procura aprofundar conhecimentos sobre dupla entrada, a ação docente e a formação para tal ação. Com relação à ação docente, explícita ou não, perdão, analisam-se os seus aspectos técnicos, pedagógicos, históricos, políticos e suas interferências nas e das situações escolares e sociais em que ocorrem. A formação docente aprofunda conhecimento sobre os processos formativos, a construção das identidades, os diferentes espaços, tempos, instâncias e agentes envolvidos nos conhecimentos de base para o exercício da profissão e decorrências para a formação. Então, esse é o primeiro grupo de pesquisa que nós temos lá no programa, né? O segundo grupo de pesquisa é processos de escolarização, desigualdades sociais e diversidade cultural. O líder é o professor Zé Geraldo. Esse grupo de pesquisa envolve permanentemente pesquisadores e estudantes da PUC e da Universidade Estadual de Londrina, bem como outras instituições e pesquisadores nacionais e internacionais, especialmente por meio de intercâmbios de pesquisa e de estágios de doutorado sanduíche, tendo como em vista estudos e pesquisas sobre as práticas educativas, com foco nos problemas oriundos das condições sociais e econômicas da população. Aqui está faltando alguma coisa, eu que devo ter comido bola aqui, da população brasileira na diversidade que caracteriza a sociedade brasileira, né? Enfim, mas dá para entender, né? Tem um outro grupo, é o grupo de estudos, Núcleo de Estudos, Escola e Seus Objetos, tem até uma sigla, NEL. E aí, aquele a descrição dele é mais por temas, né? Então, cultura material escolar, história, mercado, patrimônio. Estudos e pesquisas interdisciplinares sobre a cultura material escolar, compreendendo as suas diferentes configurações, a partir das perspectivas política, social, educacional, histórica e cultural. No entendimento da constituição dos saberes e sujeitos associados a ela. História da cultura material escolar, em suas diferentes constituições espaciais, sínteses corporais, objetos e materiais produzidos para o funcionamento das escolas, estudando as diversas práticas na cultura escolar. História do mercado didático, abrangendo os interesses de produção, desenvolvimento de materiais, design, comércio e circulação de objetos. Em relação ao patrimônio educativo, estuda inventariação, catalogação, musealização, memória e salvaguarda de peças. No plano historiográfico, no campo da cultura material, teoriza e busca diferentes metodologias de investigação e pesquisa. Tem um grupo liderado pelo professor Kazumi, a educação do sentido e o ensino das ciências. Esse grupo, reúne pesquisadores e estudantes que buscam examinar as várias modalidades e vertentes da educação dos sentidos que se promoveu no Brasil no decorrer dos séculos XIX e XX, em particular no que se refere ao ensino de ciências, apresentando como plataforma comum um repúdio ao chamado ensino tradicional, verbalista e livresco, e a exigência de examinar diretamente as coisas, a realidade pela observação e experimentação. Tem uma definição de educação dos sentidos que eu não trouxe, mas eu acho que dá para ver ao que essa educação se contrapõe pelo final, né? Repúdio ao chamado ensino tradicional, etc, etc. O grupo liderado pela professora Leda, Movimentos Migratórios e Educação. O grupo de pesquisa Movimentos Migratórios e Educação, criado no primeiro semestre de 2014, acho que é um dos mais recentes, já tem uma repercussão a partir de publicações, participação em congressos, como, por exemplo, não sei o que é isso agora, não me lembro mais. Eu sabia, achei que ia lembrar. E o ABEP aí. E no 8º Congresso Migrações Internacionais em Espanha, com trabalhos publicados em anais. Organizou o primeiro Seminário Internacional de Imigração e Escolarização, que ocorreu em 2016 aqui na PUC. Né? Enfim,
Esse aqui é mais curtinho, o que a caracterização dele é História das instituições e dos intelectuais da educação brasileira. Ele está voltado, ele é articulado com um grupo de pesquisa que tem lá na USP e realiza anualmente seminários temáticos em parceria então com esse grupo, e eu acho que o próprio grupo já dá uma dimensão da temática que é tratada, intelectuais da educação brasileira, formação, ideias e ações. Ainda é o último, o grupo de pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura, o responsável, o líder é o professor Odair Sass. Ele foi criado em 99 e tem desenvolvido estudos e pesquisas relativos ao tema da formação e seus nexos com a educação, a psicologia e a psicologia social, adotando como referência as análises da teoria crítica da sociedade, em especial as obras de Adorno, Horkheimer e Marcuse. Projetos já desenvolvidos: Psicologia Social e Educação no Brasil, Psicologia e o Ensino Secundário no Brasil, o Preconceito e Atitudes em Relação à Educação Inclusiva, coordenado por um outro professor que já foi aqui da casa, o professor José Leon Croci, que também não está mais entre nós, mas está aí firme e forte. Relações entre psicologia e estatística na constituição do campo educacional, e teoria crítica, formação em indivíduo, que se constitui num projeto temático nosso aqui da PUC com a USP e a Unifesp, né? Então são esses os grupos de pesquisa. Eu não fiz também com a Marina, que fez, não fiz com a Marina, que detalhou uma temática, porque eu imaginei, posso estar equivocado, que a apresentação dos grupos, das linhas e algum outro comentário que eu pudesse já desse uma dimensão das temáticas que são tratadas no nosso programa pelos professores e que acabam, os nossos alunos acabam se integrando a elas de um jeito ou de outro, né? É um jeito de fazer pesquisa, é um jeito de produzir conhecimento científico na área da educação, e a gente visa contribuir exatamente para a constituição do campo educacional como um campo também de produção de conhecimento científico, né? Assim como todos os outros programas, mas claro, cada programa tem a sua especificidade e a gente também tem a nossa, né? Acho que é isso, né? Não gastei, eu ia dizer isso logo no começo, mas não o fiz, que eu não ia gastar 1 hora para fazer essa apresentação panorâmica, porque eu achava exatamente que muitas informações, de novo, posso estar enganado, muitas informações poderiam não serem fixadas, né? E aí se perder e tal, eu quis concentrar naquilo que eu considerei essencial. Tá bom? Muito obrigado, e é isso. Apresentar os colegas? Então, quem está aqui presente, professor Zé Geraldo, que está ali, professora Alda, professora Helenice e o professor Daniel. Está ali, né? De você, o nosso é isso, mas nós temos, além de mim, são 5. Temos uma professora, Ana Paula, que entrou esse semestre, ela está no segundo, aliás, entrou esse ano, ela está agora no 2º semestre aqui conosco, tá? Muito recente. O professor Odair Sass, que não é da faculdade, ele é da faculdade de educação, é de outra faculdade, é do curso da psicologia. Tem, sim, é da psicologia. Aí tem o Kazumi, a professora Kátia, a professora Aleda, que eu acho que conhece, que ela, né? A Leda, quem mais está faltando? Mauro e a Luciana, que não estão aqui, né? Nós somos esses. Esse é o nosso grupo, né? Tudo bem? Professor Carlos só usou meia hora, ele tinha 1 hora para falar. Então, se alguém quiser fazer uso da palavra, nós temos tempo. Ou para fazer algum questionamento, ou para fazer alguma observação, né? Senão eu já chamo o terceiro expositor, que na verdade é uma expositora, que é a Sandra, que está ali. Que vai falar sobre isso.
vou chamar Obrigado. a professora Sandra Lularte, que está agora coordenando o grupo de trabalho comunitário. Como sabem, a professora Estela, que é a coordenadora, ela está de licença médica. E aí a professora Sandra, desde o ano passado, assumiu a coordenação e tem feito um trabalho no núcleo, atualizando, inclusive, dessa nova realidade que nós estamos vivendo no Brasil e na PUC. Né? Então, com a palavra, Sandra. Obrigada. Bom dia. Também quero agradecer à comissão organizadora por colocar para a gente essa usina de conhecimentos que são produzidos aqui na PUC. Olha, eu assumi a coordenação do Núcleo de Trabalhos Comunitários em agosto do ano passado. E, assim que eu assumi, eu vi que a professora Estela tinha 2 compromissos agendados. Ela tinha que fazer uma palestra com o título Os Professores Frente à Violência Escolar, Limites e Alcances. Essa é uma. E a outra, 2 dias depois, no 6º Congresso Internacional de Psicologia Social. Eu gostaria de comentar rapidamente o conteúdo, a linha que eu segui nessas palestras, porque ela influencia diretamente o trabalho que eu estou fazendo hoje. Eu percebo nelas um caminho mesmo que eu estou seguindo. Olha, essa palestra sobre professores frente à violência escolar, ela ocorreu na Universidade Federal de São Carlos. É o 8º evento que eles fazem. E eu tinha que falar para professores da licenciatura e professores do ensino fundamental da cidade. Eu preferi organizar a minha palestra tendo em vista o referencial às iniciativas do Estado em relação a violências, porque eu não desconheço o municipal, se a orientação ou não. Tá. O que eu fiz? Eu parti de uma análise e comparação de 3 pesquisas feitas pela APUESP, com diferentes parceiros. A primeira foi com o DIESE, em 2007. A segunda, só um minutinho. Bom, a segunda com uma outra agência, e a terceira está aqui, depois, como isso vai ser editado, então, sem problema, só para não perder tempo. E a terceira com o Instituto Locomotiva. Eu percebi, analisando as 3, que o ponto de partida, o que é violência, foi buscado na ONU, no setor de saúde. Né? Então, é um conceito de 2002, eu não vou ler, mas ele tem a característica de ser bem amplo e de não incluir novas modalidades de violência no bullying, o uso do bullying, que não é nada novo, sempre existiu, mas o uso da tecnologia e o cyberbullying. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto que eu considero foi esse, né? A adequação desse conceito. Em seguida, só um minutinho. Em seguida,
Uma análise geral das três, né? Eu percebo o seguinte: em seu conjunto, os inquiridos, que variam tanto quanto as perguntas, por quê? A primeira, do DIEESE, ouviu diretores, a segunda, professores, e a terceira, comunidade. Tá? Então, tendem a responsabilizar a pobreza, a periferia, as drogas e o álcool, a família, patologizando o aluno, tendendo a associar segurança à instalação de equipamentos eletrônicos e à militarização das escolas, que é uma medida muito propagada pela mídia e que está conseguindo fazer o senso comum. Né? Hoje as pessoas, primeira coisa, olha, não tem polícia, não tem instrumento, não tem câmera, não tem catraca. Não. Hoje, a primeiro olhar, isso está tão forte e tão ligado aos empresários que são, hoje, tem firmas de segurança, né, interessados em vender o seu equipamento. Então, essas pesquisas me mostraram essa tendência muito forte. Né? E o outro esforço foi para ver, bom, o que as escolas têm feito? Palestras com religiosos, militares, eventualmente psicólogos, cartilhas, momentos pontuais de discussão e pronto, a questão das violências continua ignorada, continua sendo algo eventual, né? Que não deve mudar o curso da educação, das questões pedagógicas, do que e do como ensinar. Então, só aparece no caso das grandes tragédias. Tá? Então, esse é um ponto. E me voltei para ver o que o Estado está fazendo. Né? E, quer dizer, descobri que nada. Eu li que a primeira iniciativa de porte do Estado, também não vou achar aqui, mas não vou procurar, foi criar o Família na Escola, em 2002. Tá. Esse Família na Escola, ele parte da leitura de um documento feito pelo Ministério da Justiça, que está aqui também, agora eu não lembro o nome, mas que os nossos burocratas fizeram uma leitura distorcida desse documento. Né? Então, o Família na Escola, de fato, se prestou a usar professores excedentes. Né? Serviu para isso. E, de início, os cursos eram presenciais. Só que reforça tanto essa coisa de usar o excedente que até os reprovados viraram auxiliares. Tá? Hoje que eu digo quando eu estava elaborando a palestra, eu vi, né, pesquisei, encontrei que o preparo desses professores... Espera aí, desculpa, troquei as bolas, me perdoe. Eu estou falando tão emocionada que eu estou falando do mediador escolar e comunitário. Tá, esqueçam, é o seguinte, de início ele era formado por cursos presenciais e, a partir de março do ano passado, passa a ser à distância. Tá? Esses são os mediadores. E de onde eles vêm?
eles vêm. Eles foram recrutados entre os professores excedentes, os categoria F. E mesmo os reprovados são usados. Legal. Em que consiste o trabalho dele? Tem uma análise, né, que mostra que eles são, e, dentre esses recrutados, estão os de perto da aposentadoria, né, e que tendem mais ao aconselhamento, não tem muita outra alternativa. E como eles são vistos pelos colegas, como inspetores de luxo, que só trabalham quando tem crise. Portanto, a questão da mediação, que foi introduzida em 2012, ela é algo que terceiriza o problema, tá, para o mediador de conflito, quando, na verdade, ele deve fazer parte da formação dos professores em todos os níveis. E não deve ser delegada a uma pessoa, mas a todos. É uma discussão que passa por elaborar normas, modos de trabalhar, conjunto, nunca isolado, né? E revistos constantemente. Ele não pode gerar modelo, está claro? E, como eu estava dizendo, o próprio Diese mostra que, voltando atrás, o escola na família não contribuiu para baixar o nível, para, resolver o problema das violências. Tá? Por quê? Ele, na verdade, é uma outra estratégia burocrática que consiste em dar bolsas para universitários de entidades de escolas privadas. Só que ele existe até hoje, só que, no momento, agora, o Dória reduziu esse número para 46% de bolsistas. Tá certo? Então, são estratégias burocráticas, né, para marcar presença, mas que são paliativos. Não tratam da questão inicial, que é o professor está preparado para lidar com as violências, né? Obrigada, Nádia. O que cabe à polícia, o que cabe à escola, né? A escola está conseguindo colocar em prática a justiça restaurativa, né? Então, são perguntas que estão aí, né, para serem analisadas, e 2 programas já mostraram que estão atentos a elas. E eu trabalho com elas na graduação há muitos anos. Quem me conhece sabe disso, né? O que não significa que eu tenha... eu aprendi que é isso, a solução é coletiva, exige leitura, exige discussão, exige a coisa fundamental, superar preconceitos, né? E são vários, né? E eles vêm com as pessoas e nós vamos ter que passar por isso. Bom, 2 dias depois, eu também apresentei, eu fiz uma palestra no 6º Congresso Internacional de Pedagogia Social. E eu estava numa mesa que tratava de adolescência. Não faz parte da minha formação, não fez parte da minha formação intelectual um conhecimento. Então, eu fiz
apresentei um certo desvio, né, que é o seguinte: falar da necessidade do preparo do educador social para trabalhar com adolescentes. Aí eu me senti à vontade, né? E, por acaso, na época eu estava fazendo uma leitura recreativa, eu gosto muito de cinema, e eu estava lendo um livro chamado Godard e a Educação. E esse livro me deu, nossa, a possibilidade de fazer uma analogia sobre a importância do uso do cinema na formação do educador social. Claro que não por qualquer filme, tá? Bom, mas vamos lá. Olha, eu extraí do livro Godard e a Educação a expressão pedagogia do não, que os autores do livro, que são o Carlos Coutinho e a Ana Maria Maior, usam para analisar as obras, os filmes do Godard. E eles mostram a originalidade do cineasta. Ele mantém a mesma estratégia, que é aprender, desaprender, ensinar. Eu vi uma relação direta com ação, reflexão e ação do Paulo Freire, né? E comecei a pensar a partir daí. Então, o título dessa palestra é cadê o título? Espera só um pouquinho. A pedagogia do não, pequena contribuição para a pedagogia social. Tá? Então, por que eu vi essa relação e comecei a pensar sobre ela? O público que vai para o trabalho social é basicamente um público constituído de voluntários. Tá? Então, trata-se de um público heterogêneo, do ponto de vista de idade, classe social, formação acadêmica, com ou sem, tá? De permanência instável, voluntário, de alta rotatividade, que quer ir imediatamente à ação, que desconfia ou recusa uma formação convencional. Leitura, nem pensar, né? Ele é movido pela ação. Bom, o que indica a necessidade de se buscar outras estratégias para quebrar sua resistência, abalar sua certeza, inserindo na prática melhor sensibilizado. Quem melhor que o cinema para ensinar conteúdo, explicitar visões de mundo, trazer a condição humana em toda a sua plasticidade, permitir que se coloque na pele do outro e, principalmente, emocionar ao longo de 1h e 40 minutos, por aí. Então, o Coutinho, na introdução que ele faz ao livro, ele pega um conteúdo do Lhosa e que diz o seguinte, né, que o cinema... Espera aí. Eu vou parar de roer unha. Que horror. Não dá para... Para o Mário Vargas Llosa, a arte é uma atividade pedagógica exemplar, realista e convincente. Usando a ficção, quer dizer, da mentira, ela se torna a melhor maneira de se dar a conhecer.
talvez a mais eficiente, porque pressupõe a liberdade de quem a experimenta. Ela não impõe uma interpretação. Cada qual aprende, se aprende, o que pode, o que dá conta. Para o Coutinho e a Ana Maria Maior, o cinema, assim como a leitura, são atividades de um sujeito livre, prazerosas em si, mesmo que impliquem em contato com o sofrimento, o horror, o estranho. Por atingir o inconsciente, elas emocionam e fazem pensar, sem que o próprio autor saiba o quanto sua obra, sua própria alma está marcada por seu inconsciente. Daí seu estranhamento com o que as pessoas, às vezes, veem do seu filme. Sua originalidade é tão marcante que, mesmo quando ele não é compreendido, ele emociona. Coutinho encontra nos filmes de Godard um movimento incessante de aprender, desaprender, ensinar, que ele chama de pedagogia do não, pois se recusa a seguir e dar modelos. Esse processo de criação cinematográfica me remeteu imediatamente a Paulo Freire e a sua dialética, ação, reflexão, ação. O filósofo também diz não às cartilhas, não à relação hierárquica professor-aluno e com o conhecimento, não à disposição tradicional das carteiras, não à produção de modelos, que ele troca por palavras geradoras que variam conforme o contexto, né? Não à redução ao conhecimento funcional, uma vez que seu foco era a leitura de mundo, das condições que possibilitam ou impedem o processo de humanização em cada contexto social. Trazendo ao plano da pedagogia social, cada sujeito social é único, criança em situação de vulnerabilidade, egressos da Fundação Casa, usuários de álcool e de drogas, adultos analfabetos, adolescentes em situação de vulnerabilidade, grávidas, trabalhadores sem teto, policiais, imigrantes, refugiados, o que exige dos educadores sociais a consciência de estar em frente ao novo e único, o momento do aprender do Godard. Em relação ao qual seu conhecimento anterior vale e não vale, relação com o desaprender do Godard. E que seu trabalho, quando tem caráter emancipatório, ensina, não modelos, mas a própria diversidade e complexidade da situação, da condição humana. Como afirma Coutinho, Godard ensinou consciente e inconscientemente a necessidade absoluta da mudança, do questionamento, do valor soberano da dúvida, da potência libertadora, do que nunca é só negação, e que um momento dialético termina por afirmar sempre e dizer um sim cósmico às coisas, para negá-las em seguida num moto contínuo. Não é esse o propósito da educação? Nossa, já. Bom, é o seguinte, essas considerações me levaram a nossa, olha, nós estamos colocando em andamento um projeto piloto com a EMF Teotônio Vilela, senador.
ela fica no Céu Paz, que fica na periferia da Vila Brasilândia. É o Jardim Paraná, uma região colocada lá no alto da vulnerabilidade social, tá? E que tem a maior concentração de negros. Então, esse programa chama Projeto Piloto, por quê? Porque eu vou fazer a formação através do cinema, mas não é o uso do cinema como eu uso na graduação, que é para ampliar, discutir, não. É assim, não começar de leitura, começar de uma dessas grandes obras, são 5, porque o curso dura 5 meses. Ai, que horror! Olha, Entre os Muros da Escola, do François Cantet, Seriter, Olhos Azuis, é um documentário de uma socióloga americana, Jane Elliott. Como Nascem os Anjos, do Murilo Salles, Juízo, da Maria Augusta Ramos. Essa autora, ela tem 2 filmes preciosos para a pedagogia social, que são Justiça, um filme premiado pela Academia Holandesa de Cinema e TV, pelos festivais de Taiwan, Berlim, da França e Inglaterra, e pouco conhecida no Brasil. E isso em 2004. Em 2007, ela faz Juízo, que é sobre adolescentes em conflito com a lei do Rio de Janeiro. A característica desse documentário é o seguinte: não tem narrador. A câmera passa por todos os momentos da chegada dos adolescentes no fórum, atitude do juiz, e ela desmancha o teatro que são as relações de poder, mostrando para a gente. Tá? Então, eu vou um filme para cada mês. Esse filme desencadeia leituras que vão ser feitas do jeito mais barato, porque não temos dinheiro. É voluntário, um trabalho voluntário. Eu vou dar aula de graça e vou preparar minha equipe antecipadamente para estar auxiliando. E aí, durante 3 semanas, eles vão lendo, mandando texto, e aí o ovo da serpente. O que eu quero, que eu nunca vi acontecer, que eles mandem os problemas deles. Então, tudo é um pretexto para chegar nesse ponto. Eu quero ver como é que a gente trabalha com as questões que eles trazem, né? De racismo, de preconceito contra homossexuais, preconceitos religiosos, ideologia. Bom, Madalena, correndo, esse é um, tá? Ele vai durar 5 meses. É, do NTC. Não falei? Obrigada. É, do NTC, tá? Não tem patrocínio. Os professores virão aqui, são 40, e vou juntar com os de outro projeto que a gente está fazendo na favela do Moinho. Então, lá são 6 professores, eles serão convidados a vir 5 sábados por mês. Bom, outro projeto do NTC, que não, né, zero de patrocínio e muito trabalho, é na favela do Moinho. A gente é uma parceria entre o NTC, Brinquedoteca, que mudou de nome, Maria Ângela, é Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar. Tá. Não. Tá? E a Pastoral. Tá? Então, que eles querem da gente? Eles querem que nossos estagiários acompanhem as crianças todo dia,
todo dia no SESC do Bom Retiro, porque lá eles têm atividades ludo-recreativas, tem natação uma vez por mês, praticam esportes e ganham um lanche no final. Esse é um desejo, e a gente está cumprindo. O outro é organizar a biblioteca de lá, a brinquedoteca de lá, e pesquisar uso do pátio, ideias diferentes, brincadeiras e tal. Outro é capacitação de professores que são leigos. Tem o diretor e o orientador pedagógico. E a quarta reivindicação deles é reforço escolar. Então, eu tenho 4 da pedagogia e 4 do direito. Evidentemente que vou pedir publicamente a vocês, aos professores de prática, cada área do conhecimento tem a sua normatividade. O projeto do Moinho atende 120 crianças de 6 a 15 anos, para várias disciplinas. À medida que a gente foi percebendo, eu não sei ensinar matemática, então eu vou remetê-los a vocês, e assim a cada professor. A gente pode pesquisar, mas a ajuda de vocês seria valiosa nesse momento, né? Madalena, eu sei que não é com você, mas quem sabe você usa a sua influência. Preciso, pelo menos, já que, né, nada, eles vão de Uber para lá, né? E eu também, providenciar um crachá com o logo da universidade e NTC para proteção deles. É uma favela que pegou fogo recentemente, então as moradias são de tapume, só a escola foi construída com dinheiro aí de várias instituições, né? E bem, a gente conseguiu diminuir o risco pedindo para o orientador receber o pessoal na entrada. E eles são sempre acompanhados da Beth, que é funcionária do NTC, tá? Porque a gente tem que... né? Bom, esse é um, Madalena. Outro que existe desde sempre é o EJA, que está na responsabilidade do TISIL, né? Então, no momento, ele tem 11 alunos em 2 períodos, 18 alunos em 2 períodos e 4 estagiários da pedagogia. Nós vamos divulgar em igrejas, em casas comerciais, supermercados, para aumentar esse número, né? E ele faz alfabetização e introduz a conhecimentos básicos de ciência, geografia, tal, com uma experiência que o NTC vem acumulando, que é trabalhar integralmente, né? Bom, esse é outro. Tá. Olha, tem um outro que foi o primeiro que eu entrei, que é o projeto desenvolvido em parceria pastoral universitária com Padre Rodrigo, Padre Rogério, José Antônio, curso de administração, professor João Monteiro, curso de direito, professora Cláudia Vilagras e NTC. Esse curso, ele deveria ensinar português brasileiro para imigrantes e refugiados, né? Bom, chegamos, discutimos, eu tive várias vezes na Igreja da Paz, assisti reuniões pedagógicas deles, vi que eles trabalham com um material muito bom, feito por uma professora da USP, pago pelo Canadá, pela Embaixada do Canadá. Só que ele é extremamente clássico,
né? É aquele português que nós aprendemos, com formação de imperativo, subjuntivo, e não é isso, né? Lembro da tradição do Paulo Freire, que a gente tem que atualizar, tá? E isso está aberto. Ele não chegou a ser implantado porque a pastoral disse que está procurando patrocínio. Eu duvido que venha, então nós vamos fazer mais para frente, quando tiver mais voluntários. Tá? Mas isso vai implicar, gente, aí, trabalho entre pedagogia em todos os níveis, pós e letras. Por quê? Não se trata só de buscar uma alternativa para o português brasileiro. Não é só isso. O que eu vi na igreja, na Missão Paz, é assim: as classes são organizadas em função da demanda de empresário. Então, o empresário chega lá e fala: eu quero uma cozinheira, eu quero um engenheiro, eu quero um motorista, eu quero um médico. Então, você encontra uma classe não de analfabetos. Você tem o médico, você tem o dentista, você tem a dona de casa, você tem o mecânico. Isso gente, é de dar nó na cabeça. Como é que você vai fazer isso? Está claro? Então, isso é um desafio que não cabe, não é só para o meu porte. Eu estou vendo o problema, mas é evidente que ele envolve pesquisa séria, né, para fazer. Outro projeto que está sendo implementado é com Ministério da Justiça, Escritório Modelo do Direito, SEDEP e nós. Nós, NTC, entramos numa participação mínima, mas foi uma luta para abrir, foi fácil não. É uma oficina mensal ao longo de 7 meses. Essa oficina ela é de acolhimento e de ensinar um vocabulário em 8 horas. O que você pode fazer? Tá? Desafio. Palavras funcionais. Por exemplo, número, moeda, banco, supermercado, escola, né? O que cabe dentro de 8 horas. Né? O que é bem equivocado, porque as outras oficinas vão ser sobre violência doméstica. Eu falei, como o cara vai entender se ele chega para mim, passou por mim em primeiro lugar, né, tentando aprender coisas básicas, como partes do corpo, dor, cabeça, para ele procurar um médico, como ele se vira? Tá certo? Bom, mas é o seguinte, em que pé está esse? Ele foi aprovado no dia 30 de novembro do ano passado, só que o Ministério não liberava a verba, a tal da OBTV, Ordem Bancária de Transferência Voluntária. Essa ordem só saiu agora, no dia 3 de agosto. Então, o setor da PUC, que estuda edital aí e tal, passou pela gente o que seria necessário para selecionar professor. Mas esse daí, então, a gente... deixa eu ver, será que eu esqueci de... Olha, gente, é isso. Não. É isso. Então, olha, o único que vai gerar verba para quem der a oficina é esse com o Ministério da Justiça. Todos os outros são né, por nossa conta e risco. E, assim, eu queria ter podido falar para vocês por que
mas não faz mal, não vem ao caso, ora, né? Mas o que eu aprendi nessas duas palestras? Eu estava com muito medo, não queria aceitar. Eu só tenho experiência como professora e pesquisadora, jamais assumi. Falei, olha, Estela conhece lideranças comunitárias, tem raiz na igreja. Mas resolvi, falei, o que pode acontecer? Eu peço a conta, né? Assim, se eu não der conta, eu peço para sair, né? Mas eu estou gostando demais, né? Assim, é algo que está me abrindo um universo que eu só posso agradecer a indicação, né? Olha, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, a professora Sandra está representando a definição agora lá na UNBC, que é um dos especialistas do engajamento. Microfone, Madalena. Ah, no microfone? É para poder chegar. Fica aí, Sandra. O desafio nosso, além de exercer a tarefa que é o NTC, que é de fazer trabalho comunitário e ser um locus de estágio, porque nós oferecemos estágio para toda a universidade, são alunos do direito e outros alunos de outras faculdades que participam do NTC, a maioria deles voluntariamente, como disse a Sandra, né, a maioria dos projetos. O NTC hoje passa por um momento de redefinição, porque o momento anterior nós tínhamos muitos convênios, porque o NTC, pela sua história, etc., tinha condições de oferecer um trabalho, então, não só de formação, mas de intervenção, em vários âmbitos. E o momento político era outro, e, portanto, nós tivemos uma tarefa muito grande na formação no campo dos direitos humanos, né, na questão da segurança pública, com o Ministério, o convênio com o Ministério, na alfabetização, e vários outros projetos que aqui não cabe ser dito. Hoje o momento é outro. Então, o locus do NTC hoje tem sido um locus de manter esse trabalho comunitário, a professora Sandra tem feito todo esse esforço, né, junto com a equipe do NTC, mas também de se colocar como um locus de pesquisa, porque o trabalho do NTC é muito rico. Ele trabalha com a comunidade. E nós, hoje, na avaliação que nós temos sobre o que aconteceu com a gente durante esse período, quando vê que grande parcela da população repete uma concepção totalmente de direita, né, a gente vê o quanto que é fundamental esse contato com a população. Principalmente porque setores outros, que não é a universidade, presta um determinado serviço e também faz o trabalho ideológico, né? Então, nós sabemos como é que isso é feito no campo da igreja pentecostal, etc. Então, nós, enquanto universidade, qual é o nosso papel social? O NTC é exatamente isso, o papel social da universidade na intervenção na comunidade, para colocar para a comunidade seus direitos, o que é direito humano, qual é a questão da sua inclusão, qual é o papel, né, que nós temos na luta contra a discriminação, o papel da escola pública. Então, é um locus de pesquisa. Por isso, a importância de o NTC se colocar aqui, nesse momento. Nós estamos no momento de discutir núcleo de pesquisa, discutir as nossas pesquisas. Então, conheçam o NTC, façam dele também um locus de observação, né, e de elaboração de pesquisa sobre intervenção, né, na área de educação. É isso, eu só queria amarrar, tá, Sandra? Amarrar. Perfeito. Tá certo? Nós estamos aqui finalizando a parte da manhã, eu vou abrir a palavra para alguém que quiser falar, e nós voltamos às 2 horas para continuar as exposições.